um espaço criado para te proporcionar uma série de conhecimentos relacionados à visão do homem, à visão do ser, à visão filosófica e, além de tudo, mentoria, orientação e prospecção, partindo de princípios também de que correlacionam filosofia, sociologia, psicologia, neurociência, neurolinguística. Hoje iremos falar de neurolinguística. Vamos falar do colapso de âncoras, tá? Colapso de âncoras. O colapso de âncoras, certo? É um conceito designativo e uma expressão que está vinculado quando você, por exemplo, dispara duas âncoras diferentes e simultâneas, tá? Duas âncoras diferentes e simultâneas. O estado resultante, o que vai ser? Geralmente vai ser diferente de ambos os dois estados originais. O colapso de âncoras, então, é como uma reação química na qual dois produtos químicos irão surgir para produzir um terceiro, que é uma combinação dos dois mais diferentes. Tá? Uma combinação, no caso, que ela é contrastante à posição desses dois, porque ela se torna, mesmo podendo parecer simultânea, diferente. Ela tem a sua própria especificidade, tá? Então, nesse padrão de colapso de âncoras, é preciso tomar algumas medidas. Primeiro, identificar o seu estado negativo contra o qual você vai precisar agir para mudar. Segundo, também iniciar o estado e calibre da sua condição para que ancore-o, certo? Como um toque no braço daquele a qual você está vivenciando ou que está vendo que está com um colapso de âncora. Também é preciso quebrar o estado e depois se assegurar que esta questão, que essa quebra não permita você voltar ao estado anterior. Então, inicie um estado positivo e o calibre de ancorar sinestesicamente com um toque no outro braço daquele que está com estado de âncora, porque é importante com isso ancorar os estados em lados diferentes do corpo. Alterne as âncoras. Primeiro uma, depois a outra, como um teste final, e então dispare-as simultaneamente, observando-se principalmente a mudança fisiológica daquele paciente que está em estado de âncora, para que tipicamente ele entre em um estado de confusão, não venha conduzir ele a um estado de confusão, segurando assim ambas as âncoras por cerca de 10 segundos e então depois vá removendo elas de uma forma negativa em primeiro lugar, tá? Com tudo isto é preciso propor uma condição de estruturar as emoções e os estados relacionados a essas condições do colapso de âncoras. O encadeamento de âncoras, então, é quando nós nos movemos entre diferentes estados emocionais ao longo do dia. Às vezes, uma âncora será o suficiente até para mudar nosso estado, mas na maior parte do tempo, âncoras funcionam-se em cadeias. Uma leva a outra até que imperceptivelmente nós venhamos a nos encontrar em um estado diferente. Então precisamos assim reconhecer
quando essas cadeias nos levam a estados sem recursos. E assim podemos até impedir que operem ou venham, não é, ser reprojetadas para que nos levem com isso a uma conclusão com maior recurso e que possamos projetar os nossos próprios sentidos e cadeias dentro de caminhos e direção aos estados que venhamos desejar. Agora eu vou passar aqui um exercício de encandeamento de âncoras. Tá? Primeiro, peça à pessoa que está em estado de encandeamento de âncoras que lhe diga um de seus estados sem recursos mais comuns. Dê um nome a esse estado. Se é confusão, se é frustração ou outro. Em seguida, peça à pessoa que identifique o estado com recursos que deseja alcançar. Assegure-se de que venha a ser realista e ecológico, paralisado ao êxtase espiritual e até pouco provável de funcionar bem. Faça com que o estado final seja real utilidade no contexto do estado sem recursos. Projete o caminho que estados intermediários as pessoas e a pessoa venha desejar em seu caminho. Escolha de uns 3 estados. Quanto maior a lacuna emocional sobre o estado inicial e o desejado, mais sobre os estados intermediários serão necessários. Então, o primeiro estado será um do qual a pessoa deseja fugir, e o segundo poderá também ser ligeiramente desagradável. Quaisquer outras intermediações devem ser positivas, e o estado final deve ser muito positivo e útil no contexto, para que possa se verificar como se está dentro de uma cadeia de âncoras e qual é a utilidade dessa circunstância e a desutilidade. Era isso que eu tinha para você nesse pequeno momento.